No próximo capítulo da novela Mania de Você, Rudá se entristece diante do afastamento de Viola. A ausência dela deixa um vazio em seu coração, e ele se pergunta se ainda há tempo para consertar as coisas entre eles. Enquanto isso, Luma e Mércia voltam a morar com Mavi, trazendo uma nova dinâmica para a casa. Filipa tenta convencer Rudá a voltar com ela para Portugal, argumentando que um recomeço em um lugar diferente poderia ser a chave para sua felicidade. No entanto, Rudá hesita, preso entre o desejo de explorar novas possibilidades e a esperança de que Viola ainda possa voltar. Antes de continuar, clique no botão de gostei e se inscreva no canal para receber mais vídeos da novela. Também deixe aí nos comentários que nota a novela merece. O relacionamento entre Diana e Hugo, por outro lado, floresce novamente. Após algumas desavenças, eles fazem as pazes e percebem que o amor que compartilham é mais forte do que as pequenas divergências que enfrentaram. Enquanto isso, Isis fica surpresa com o interesse de Shirley por artes plásticas. A descoberta revela um lado criativo e sensível de Shirley, que sempre foi visto como um homem prático e objetivo. Isis decide apoiá-lo nesse novo caminho, incentivando-a a participar de exposições e cursos. E Arley, por sua vez, incentiva Gael a revelar a Fátima, que é seu admirador secreto. A timidez de Gael o impede de agir, mas a determinação de Yarley faz com que ele comece a considerar a ideia de se abrir para Fátima. Mavi, sempre atento, observa pelas câmeras quando Viola vai ao encontro de Rudá. O coração dele acelera ao ver a interação entre os dois. Decidido a enfrentar a situação, Mavi decide ir atrás da chefe. Ao chegar ao local, ele se depara com uma cena intensa. Rudá e Viola conversam, e a tensão entre eles é palpável. Mavi será denunciado à polícia por Rudá, que, ao desconfiar das atitudes do vilão, descobrirá que Viola está sendo mantida em cativeiro. Essa denúncia será o estopim para uma série de eventos que colocarão em xeque as ações de Mavi e o destino de Viola. As autoridades, munidas das informações fornecidas por Rudá, confrontarão o vilão, buscando entender as circunstâncias da permanência de Viola no local e questionando se ela está sendo mantida contra sua vontade. A preocupação de Rudá com o desaparecimento de Viola crescerá exponencialmente à medida que ele perceber inconsistências nas histórias contadas por Mavi sobre o paradeiro da jovem. Inicialmente, Rudá tentará acreditar nas explicações dadas pelo vilão, mas pequenos detalhes começarão a não fazer sentido, despertando nele uma desconfiança cada vez maior. Essa desconfiança se transformará em determinação quando Rudá encontrar evidências concretas de que Viola está trancada em um bunker controlado por Mavi. O vilão, cada vez mais obcecado por controlar a protagonista, terá planejado cada detalhe para manter a jovem sob seu domínio, mas não contará com a coragem e a astúcia de Rudá. Determinando-se a resgatar Viola, Rudá tomará uma atitude arriscada. Ele procurará as autoridades e entregará informações detalhadas sobre o local onde acredita que ela esteja sendo mantida. Ele não medirá esforços para convencer a polícia da gravidade da situação, apresentando provas e relatos que deixarão claro o perigo que Viola está correndo. A polícia, por sua vez, agirá rapidamente, organizando uma operação para invadir o bunker e dar um ponto final nas ações de Mavi. A tensão aumentará à medida que os agentes se aproximarem do local, cientes de que estão lidando com uma situação delicada e potencialmente perigosa. No entanto, ao chegarem ao bunker, os policiais enfrentarão resistência por parte de Mavi. O vilão, desesperado para evitar sua prisão, tentará justificar a presença de Viola como consensual, alegando que ela está ali por vontade própria. Ele usará de todas as suas artimanhas para manipular a situação, tentando convencer as autoridades de sua versão dos fatos.
Durante o confronto, os policiais insistirão em conversar diretamente com Viola para confirmar se ela está ali contra sua vontade. Essa será a grande oportunidade de Rudá para expor a verdade e libertar a jovem, mas o que acontecerá a seguir pegará a todos de surpresa. Viola, ainda abalada e sob forte pressão psicológica, hesitará em responder às perguntas dos policiais. Sua hesitação criará um clima de incerteza, deixando os agentes em dúvida sobre o que realmente está acontecendo. Todos os olhares estarão voltados para ela, esperando que sua resposta esclareça a situação. No entanto, para a surpresa de Rudá e de todos os presentes, Viola afirmará que está no bunker por vontade própria e que Mavi tem cuidado muito bem dela. Essa declaração deixará o vilão aliviado e feliz, enquanto Rudá ficará devastado, sem entender por que Viola decidiu mentir. Enquanto isso, Luma, que também tem desconfiado do comportamento de Mavi, decidirá agir por conta própria. Determinada a descobrir a verdade, ela começará a investigar o caso mais a fundo, buscando pistas que possam comprovar as acusações de Rudá. Luma se mostrará uma figura crucial na trama, aumentando a pressão sobre Mavi e trazendo novos elementos para a investigação policial. Sua determinação e coragem serão fundamentais para desvendar os mistérios que cercam o relacionamento entre Mavi e Viola. A situação entre Mavi e Viola se tornará ainda mais tensa nos dias seguintes. O vilão, ciente de que a polícia e Rudá continuarão investigando, insistirá para que Viola mantenha silêncio e continue ao seu lado. Ele usará de manipulação emocional e chantagem para garantir que a jovem não revele a verdade. Viola, por sua vez, estará dividida entre o medo de Mavi e a possibilidade de ser finalmente libertada. A pressão exercida por Mavi funcionará, e a jovem continuará a sustentar a versão de que está no bunker por vontade própria, deixando todos ao seu redor confusos e preocupados. Enquanto isso, Rudá não desistirá de sua missão de salvar Viola. Mesmo abalado pela declaração da jovem, ele continuará acreditando que ela está sendo manipulada por Mavi. Determinado a expor a verdade, Rudá buscará novas provas e aliados que possam ajudá-lo a desmascarar o vilão. Sua perseverança será um dos pilares da trama, mostrando que o amor e a amizade podem superar até mesmo as situações mais difíceis. Paralelamente, a investigação da polícia continuará avançando. Os agentes, embora desconfiados da versão apresentada por Viola, decidirão aprofundar suas buscas para encontrar evidências que possam confirmar ou desmentir as acusações contra Mavi. Cada nova descoberta trará mais tensão à trama, deixando os espectadores ansiosos para saber o desfecho dessa história. A relação entre Mavi e Viola também será explorada em profundidade, revelando os complexos jogos de poder e manipulação que permeiam o vínculo entre os dois. Viola, mesmo sob o controle de Mavi, começará a questionar suas próprias decisões e a buscar uma forma de escapar de sua situação. Sua jornada emocional será marcada por momentos de dúvida, coragem e autodescoberta. Com o desenrolar dos acontecimentos, o público será levado a refletir sobre temas como manipulação, abuso de poder e a importância de lutar pela verdade. Mania de Você continuará a surpreender seus espectadores com reviravoltas inesperadas e momentos de grande emoção, mantendo todos na expectativa pelo próximo capítulo. O destino de Viola, a luta de Rudá e a investigação de Luma serão os grandes destaques dessa fase da trama, prometendo um desfecho que ficará na memória de todos. A novela caminha para um desfecho eletrizante, repleto de emoções e reviravoltas que prometem deixar o público completamente envolvido até o último instante. A complexidade dos personagens, suas motivações e os conflitos que os cercam tornam a trama ainda mais rica e intrigante, fazendo com que cada detalhe contribua para um clímax que certamente será inesquecível. A relação entre Mavi e Viola, marcada por manipulação,
pressão psicológica e jogos de poder é apenas uma das muitas camadas dessa história que aborda temas tão relevantes e impactantes. A luta de Rudá para salvar Viola é um exemplo de coragem e determinação, mostrando como a busca pela verdade e pela justiça pode ser árdua, mas nunca deve ser abandonada. Sua persistência em enfrentar um vilão tão astuto quanto Mavi reflete a força de quem acredita no bem e não mede esforços para proteger aqueles que ama. Rudá, ao longo da trama, se tornou um símbolo de resistência contra a opressão e a manipulação. E sua jornada é uma inspiração para todos que acompanham a novela. Ele, mesmo diante de tantas dificuldades, não desiste de lutar por Viola, mesmo quando ela própria parecia estar contra ele. Essa dualidade entre a verdade que ele enxerga e os obstáculos que encontra para prová-la é um dos elementos que mais cativam o público, criando uma conexão emocional profunda com sua trajetória. Por outro lado, Viola é uma personagem que desafia o espectador a refletir sobre os efeitos do controle emocional e psicológico. Sua hesitação em se libertar de Mavi, mesmo tendo oportunidades para isso, é um retrato realista de como o abuso e a manipulação podem minar a capacidade de decisão de uma pessoa. A jovem, que começou a história como uma figura cheia de vida e sonhos, foi gradualmente se tornando uma vítima das circunstâncias criadas por Mavi, algo que desperta empatia e compreensão por parte do público. No entanto, sua jornada também é uma de esperança, pois mesmo nos momentos mais sombrios, há indícios de que ela ainda guarda dentro de si a força necessária para se libertar e retomar o controle de sua vida. Sua evolução ao longo da trama promete ser um dos pontos altos do desfecho, mostrando que, apesar de tudo, é possível superar as adversidades e encontrar um novo caminho. Mavi, por sua vez, é um vilão multifacetado, cuja complexidade é um dos grandes trunfos da novela. Ele não é apenas um antagonista típico, mas um personagem com camadas profundas, cujas motivações e ações são fruto de uma mente calculista e manipuladora. Sua capacidade de enganar, controlar e manipular aqueles ao seu redor faz dele uma figura temida e fascinante ao mesmo tempo. No entanto, como toda trama bem construída, o destino de Mavi parece estar se aproximando de um ponto de ruptura. A pressão exercida por Rudá, Luma e as autoridades começa a expor suas fraquezas e o público aguarda ansiosamente para ver como ele lidará com as consequências de seus atos. Será ele capaz de escapar ileso de mais uma situação ou finalmente enfrentará a justiça? Essa dúvida mantém os espectadores na ponta dos assentos, ansiosos para o desenrolar dos próximos capítulos. A determinação de Luma em buscar a verdade e sua habilidade em conectar os pontos da investigação fazem dela uma aliada indispensável para Rudá e para as autoridades. Ela representa a força de quem não se deixa enganar pelas aparências e está disposta a ir até o fim para revelar o que está escondido. Sua participação ativa na trama não apenas aumenta a tensão, mas também traz uma nova perspectiva para os eventos, mostrando que, mesmo em meio ao caos, a união e a colaboração podem fazer a diferença. Luma é uma personagem que, assim como Rudá, inspira o público, provando que a verdade sempre encontra uma forma de vir à tona, mesmo quando tudo parece perdido. À medida que a novela se aproxima de seu clímax, os espectadores são convidados a refletir sobre temas profundos e universais, como o impacto da manipulação emocional, a importância de lutar pela verdade e a força que reside em cada um de nós para superar as adversidades. Mania de Você não é apenas uma história de amor e conflito, mas também uma narrativa que explora as nuances do comportamento humano. Viola será dada como morta, mas continuará mexendo profundamente com a vida de Mavi. Mesmo após se casar com Luma, o vilão não conseguirá tirar a ex-noiva da cabeça. A trama avança 1 ano no tempo,
e Mavi será mostrado enfrentando problemas financeiros em seu resort de luxo, quando começa a desconfiar que Viola pode estar viva. Essa suspeita surge de pequenos indícios e coincidências que o levam a revisitar o passado e a questionar os eventos que levaram à suposta morte de Viola. Tudo começa quando, durante uma viagem ao Rio de Janeiro, Viola é cercada por Mavi e seus capangas. Em uma tentativa desesperada de escapar, ela toma uma atitude drástica. Viola pega uma arma, mira em Mavi e rouba um carro para fugir. Durante a fuga, ela avista um helicóptero pertencente ao vilão. Sem hesitar, Viola rende o piloto e o obriga a decolar, mesmo sob uma tempestade intensa que se aproxima. O desfecho é trágico. O helicóptero cai no mar e apenas o corpo do piloto é encontrado. Sem nenhum vestígio de Viola, todos assumem que ela morreu no acidente. No entanto, essa ausência de provas concretas e a falta de um corpo deixam uma dúvida no ar, especialmente na mente de Mavi, que nunca conseguiu aceitar completamente que Viola está realmente morta. 2 meses após o acidente, Mércia organiza uma festa surpresa para Mavi e Luma. O evento, realizado na cobertura de Mavi, é revelado como uma comemoração do casamento dos dois, pegando-os completamente desprevenidos. Apesar de ainda não terem oficializado o relacionamento, Mavi e Luma já estão cada vez mais próximos. Eles começam a dormir juntos e até a compartilhar momentos de intimidade, que indicam que o relacionamento está se fortalecendo. Mércia, sempre manipuladora, aproveita a ocasião para dar um empurrãozinho no casal. Estamos comemorando o seu casamento com a Luma, meu filho. Casamento surpresa, anuncia a vilã, deixando Mavi e Luma confusos, mas também reflexivos sobre o futuro. Enquanto isso, Mavi tenta lidar com os fantasmas do passado. Ele manda flores para Viola, como um gesto simbólico de despedida e arrependimento pelos erros cometidos. Em tom de brincadeira, ele comenta com Luma sobre a possibilidade de um casamento em comunhão de bens, demonstrando que está disposto a seguir em frente. No entanto, a obsessão de Mavi por Viola continua a atormentá-lo, mesmo enquanto seu relacionamento com Luma parece estar se consolidando. Essa dualidade entre o desejo de recomeçar e a incapacidade de esquecer o passado será um dos principais conflitos do personagem ao longo da trama. Paralelamente, a história de Rudá também ganha destaque. Ele já terá sido preso vítima de uma armação cruel orquestrada por Mavi com a ajuda de Filipa. Essa subtrama adiciona mais complexidade à narrativa, mostrando até onde Mavi é capaz de ir para eliminar aqueles que considera obstáculos em seu caminho. Apesar de estar aparentemente feliz em seu novo casamento, Mavi não consegue superar a obsessão por Viola. Durante uma reunião de negócios, ele demonstra frustração com o desempenho financeiro do resort, reclamando do baixo lucro e da queda de popularidade do restaurante Marésia, um dos principais atrativos do local. É nesse contexto que ele descobre o sucesso inesperado de um restaurante simples chamado Brisa, localizado à beira da praia. Intrigado, Mavi decide visitar o local acompanhado de Luma. Ao chegarem ao restaurante, os dois ficam surpresos com a grande fila de clientes que aguardam para serem atendidos. O ambiente é simples, mas acolhedor, e a comida é elogiada por todos. Durante a refeição, Luma experimenta um prato específico e comenta que o sabor lhe parece familiar. É uma feijoada de lagostim, um prato que Viola costumava preparar. Esse sabor, esse tempero é da Viola. Será que é ela que está cozinhando aqui? Pergunta Luma, despertando a curiosidade e a inquietação de Mavi. Ele imediatamente começa a procurar pela cozinheira, gritando o nome de Viola e invadindo a cozinha do restaurante. A busca de Mavi culmina em um momento de tensão. Ele avista uma figura suspeita saindo pela porta dos fundos do restaurante e corre atrás, mas não consegue alcançá-la. Transtornado, ele volta ao restaurante e continua chamando por Viola, deixando claro para todos que sua obsessão pela ex-noiva ainda o domina.
Luma, por outro lado, tenta acalmá-lo, mas também começa a questionar se Viola realmente pode estar viva. Esse mistério se torna o centro da trama, com Mavi cada vez mais determinado a descobrir a verdade. Conforme a história avança, o público é levado a questionar se Viola realmente sobreviveu ao acidente ou se tudo não passa de uma projeção da mente perturbada de Mavi. As pistas deixadas ao longo dos episódios sugerem que a protagonista pode estar viva, mas também levantam dúvidas sobre suas intenções. Será que Viola está se escondendo para se proteger de Mavi, ou ela tem um plano maior em mente? E como essa possível revelação afetará o relacionamento de Mavi e Luma, que parecia estar finalmente encontrando estabilidade? A presença de Viola, mesmo na ausência, continua a influenciar todos ao seu redor. Sua suposta morte desencadeou uma série de eventos que transformaram a vida de Mavi, Luma, Rudá e até mesmo Mércia. Cada personagem lida com as consequências de suas escolhas, enquanto o mistério em torno de Viola permanece como o grande motor da narrativa. A obsessão de Mavi, o crescimento de Luma como uma figura independente, a luta de Rudá para provar sua inocência e os jogos manipulativos de Mércia se entrelaçam em uma trama cheia de reviravoltas, onde nada é o que parece. O mistério que cerca a morte, ou possível sobrevivência, de Viola não se limita a Mavi. Ele reverbera em outros personagens, como Luma, que luta para construir um futuro ao lado de Mavi, mas não consegue escapar da sombra de Viola. A relação entre eles, que parecia estar se fortalecendo, é constantemente testada à medida que o passado retorna de formas inesperadas. Luma, que inicialmente surge como uma figura secundária, se transforma ao longo da trama, mostrando força e resiliência ao enfrentar os desafios de estar com um homem tão atormentado. Sua jornada de crescimento pessoal reflete a luta de muitas pessoas que tentam se provar em meio a situações adversas, mas também traz à tona o dilema de até onde vale a pena lutar por um amor que parece estar preso ao passado. Por outro lado, o retorno de Viola, ou a possibilidade disso, reacende em Mavi sentimentos que ele nunca conseguiu enterrar. Sua obsessão, que inicialmente parecia ser apenas fruto de culpa e arrependimento, revela-se algo muito mais profundo e sombrio. A busca por Viola vai além de uma tentativa de redenção. É uma luta interna de Mavi para confrontar seus próprios erros, suas escolhas e, acima de tudo, sua incapacidade de deixar o passado para trás. Ele se torna um personagem cada vez mais complexo, dividido entre o desejo de seguir em frente com Luma e a necessidade de encontrar respostas sobre Viola. Essa dualidade é o que mantém o público intrigado, pois Mavi representa a fragilidade humana diante de sentimentos conflitantes e incontroláveis. Enquanto isso, outros personagens, como Rudá e Mércia, também enfrentam suas próprias batalhas. Rudá, vítima de uma armação cruel, simboliza a luta pela justiça em um mundo onde as manipulações de poder podem destruir vidas inocentes. Sua prisão injusta e sua tentativa de provar sua inocência refletem temas universais, como a luta contra a opressão e a busca pela verdade, mesmo quando tudo parece estar contra você. Já Mércia, com sua personalidade manipuladora, serve como um contraponto aos outros personagens, mostrando como o desejo de controle e poder pode levar as pessoas a ultrapassarem todos os limites morais. O mistério em torno do restaurante Brisa, onde Mavi acredita ter encontrado pistas sobre Viola, adiciona uma camada extra de tensão à trama. A descoberta de um prato com o mesmo tempero característico de Viola reacende as esperanças de Mavi, mas também o coloca em um estado de desespero. Sua invasão à cozinha do restaurante e a perseguição à figura misteriosa que foge pelos fundos mostram o quanto ele ainda está disposto a tudo para obter respostas. Esses momentos de tensão são cruciais para a narrativa, pois mostram que, mesmo após tanto tempo,
Mavi não conseguiu se libertar do impacto que Viola teve em sua vida. À medida que a história se desenrola, o público é levado a questionar não apenas o destino de Viola, mas também as motivações de cada personagem. Será que Mavi realmente ama Viola ou está apenas obcecado pela ideia dela? Luma está disposta a aceitar o papel de substituta ou encontrará sua própria voz? Rudá conseguirá provar sua inocência e retomar sua vida? E Mércia, até onde irá para garantir que seus planos se concretizem? Essas perguntas mantêm a trama viva e dinâmica, envolvendo o público em uma teia de mistérios, emoções e reviravoltas. Rhodes se torna, de maneira significativa, a peça-chave fundamental na transformação pessoal de Luma, demonstrando com clareza que ela ainda possui a capacidade de fazer o que é certo e de lutar com todas as suas forças contra as maldades e injustiças perpetradas por Mavi. Ele encoraja Luma a proteger Philippa e a expor as mentiras que Mavi espalha, despertando nela um lado heróico e corajoso que ninguém jamais havia esperado ver. Enquanto Mavi surta de raiva e frustração com a traição de Luma, a patricinha começa a sentir algo diferente e intenso por Rhodes, percebendo que ele é a verdadeira inspiração que precisava para mudar completamente sua vida. Luma afirma com convicção: "Você conseguiu realizar algo que ninguém nunca fez antes, Rhodes. Você me fez acreditar que sou capaz de ser melhor e eu vou ser, custe o que custar, não importa o que aconteça." Logo após Rhodes sentir cada vez mais a necessidade urgente de ficar perto de Luma, ele caminha pelo resort com determinação, decidido a encontrá-la a qualquer custo. Quando finalmente consegue encontrá-la, ele a encara com uma expressão de preocupação genuína, tentando entender o que realmente está acontecendo com ela. Luma se vira ao ouvir os passos dele se aproximando. Rhodes pergunta diretamente por que ela decidiu voltar a morar com Mavi, acreditando que ela tivesse se afastado dele de maneira definitiva e irreversível. Com um olhar pesado e triste, Luma responde que não foi bem-vinda na comunidade e que, neste momento, não sabe o que fazer agora. Rhodes tenta animá-la e levantá-la, afirmando que ela precisa parar de se penalizar e se culpar, enquanto Luma expressa sua frustração e desespero, sentindo que tudo e todos estão contra ela, como se estivesse presa em um ciclo sem fim de dificuldades. Rhodes, ao perceber o desespero visível e intenso que Luma está sentindo naquele momento crítico, decide dar um passo mais próximo dela. Com uma postura confiante e encorajadora, ele afirma categoricamente que ela é uma pessoa verdadeiramente incrível, repleta de potencial e força interior. Ele sugere, de maneira persuasiva, que Luma pode utilizar a proximidade que tem com Mavi como uma vantagem estratégica para finalmente acabar com ele de uma vez por todas, sem deixar espaço para dúvidas. Surpresa e um pouco impressionada com o otimismo contagiante de Rhodes, Luma sorri, sentindo uma onda de esperança, e revela que já tem uma ideia em mente para lidar com Mavi. Ela planeja usar a figura de Philippa como uma peça-chave para destruir o vilão. Rhodes, agora completamente interessado e envolvido na conversa, pergunta com curiosidade quem exatamente é essa Philippa. Luma então explica que Philippa foi uma namorada que Rudá teve durante uma viagem a Portugal e que, segundo rumores, ela está grávida dele. Mavi, por sua vez, planeja usar essa informação explosiva para arruinar completamente a vida de todos os envolvidos. Ao ouvir isso, Rhodes fica chocado, quase sem palavras, e afirma com firmeza que Luma precisa agir rapidamente para impedir Mavi de destruir o noivado de Viola e Rudá. Com determinação renovada, Luma confirma que vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para derrubar Mavi. Rhodes, com um sorriso tranquilo e encorajador, diz a Luma que ela pode contar com seu apoio incondicional e juntos começam a traçar um plano detalhado sobre como enfrentar Mavi e suas intenções malignas.
Luma sente um profundo alívio e uma nova confiança em sua missão, sabendo que não está sozinha nessa luta. Algum tempo depois, Philippa finalmente chega ao resort e Mavi a recebe com um sorriso largo e aparentemente amigável, conduzindo-a até a cobertura do local, onde a conversa rapidamente toma um rumo sombrio e manipulador. Mavi começa a envenenar a mente de Philippa contra Rudá e Viola, revelando que Rudá a abandonou grávida em Portugal, uma informação que, se mal utilizada, pode causar estragos irreparáveis na vida de todos os envolvidos. Philippa, visivelmente chocada e profundamente magoada, tenta processar as palavras de Mavi, que a atinge de forma direta. Quando Mavi afirma que Rudá está prestes a se casar, a raiva de Philippa cresce intensamente e ela decide que não vai ficar de braços cruzados, inerte diante da situação. Mavi, percebendo que agora tem o controle da situação, incentiva Philippa a armar um barraco, sugerindo que ela tome uma atitude drástica. Luma, ao chegar na cobertura, encontra Philippa sozinha e, preocupada, pergunta se ela é Philippa. Ao confirmar sua identidade, Luma revela que Mavi a trouxe para tentar ficar com o pai do seu filho, que está prestes a se casar com outra mulher. Luma questiona a confiança de Philippa em Mavi, alertando-a sobre suas verdadeiras intenções, que são muito duvidosas. Quando chegam à lona cultural, Rudá reconhece Philippa imediatamente e fica chocado ao saber que ela está grávida, o que muda a dinâmica entre eles. Luma revela que Mavi a localizou para usar contra eles, e Philippa, tocada pela revelação, se volta para Rudá, buscando apoio. O clima na lona cultural começa a se acalmar, mas todos sabem que ainda há muito a ser resolvido e decidido. Na cobertura, Mavi tenta manipular Philippa, mas ela se recusa a ser usada como um peão em seus planos. Mavi, furioso com a resistência de Luma, discute com ela, mas Luma se mantém firme em suas convicções. Philippa, ao lado de Luma, decide que também não vai ficar mais ali e planeja alugar um quarto de hotel para se afastar daquela situação tóxica. Luma encontra Rhodes fora do edifício e eles trocam olhares profundos e significativos, percebendo que o que sentem um pelo outro é muito mais do que amizade, algo que vai além das palavras. À medida que Philippa, Luma e Rudá se confrontam com a verdade sobre Mavi e suas intenções manipuladoras, eles percebem que sua união é a chave para superar os desafios que enfrentam. Philippa, agora mais forte, decide que não permitirá que Mavi controle seu destino. Com o apoio de Luma, que se torna uma amiga leal e uma aliada inestimável, e de Rudá, que se mostra disposto a lutar por sua família, Philippa encontra a coragem necessária para enfrentar o futuro. A revelação dos segredos de Mavi não apenas une as mulheres, mas também traz à tona a força que cada uma possui para lutar por seus desejos e direitos. Rudá, ao saber da gravidez, se compromete a proteger Philippa, decidindo confrontar Mavi e expor suas manipulações. Ele percebe que, para seguir em frente, precisa deixar para trás o passado e as sombras que Mavi lançou sobre suas vidas. Enquanto a tensão se intensifica na lona cultural, um novo começo se desenha para Philippa e Rudá. A comunicação aberta entre eles se torna essencial, e Philippa percebe que pode confiar em Rudá, o que fortalece ainda mais o vínculo entre os dois. Juntos, eles decidem que não permitirão que Mavi interfira em suas vidas e que lutarão por sua felicidade. Luma e Rhodes, por sua vez, descobrem que o que sentem um pelo outro é real e profundo. Após trocarem olhares significativos, eles se abrem sobre seus sentimentos e percebem que a amizade que construíram evoluiu para algo mais. A conexão entre eles se torna uma fonte de apoio e compreensão, e eles decidem explorar esse novo relacionamento com paciência e carinho, sabendo que ambos têm suas próprias batalhas a enfrentar. A história, marcada por traições e descobertas,
culmina em um novo ciclo de esperança e renovação. A força das mulheres e a importância da verdade se tornam o alicerce para um futuro mais promissor. Felipa, Luma e Rudá, agora unidos, se comprometem a enfrentar quaisquer desafios que surgirem, cientes de que a verdadeira força reside na amizade, na lealdade e no amor. Com Mavi finalmente desmascarado, eles decidem que, em vez de se deixar abater pelas manipulações do passado, usarão suas experiências para crescer e se ajudar. Juntas, elas se tornam um exemplo de resiliência e empoderamento, inspirando outras pessoas ao seu redor a também lutar por seus direitos e a não se deixar enganar por aqueles que buscam controlá-las. Assim, a jornada de Felipa, Luma e Rudá se transforma em uma narrativa de superação e renovação, onde cada um encontra seu lugar e propósito, prontos para enfrentar o que o futuro lhes reserva, juntos e mais fortes do que nunca. Você acha que Rudá tem que ficar com Felipa ou Viola? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos da novela. Iberê está prestes a realizar algo que muitos considerariam impensável e, com isso, mudar completamente o rumo dos acontecimentos. Em um ato totalmente inesperado e surpreendente, Iberê decide invadir o quarto de Mércia. Durante essa invasão, ele acaba encontrando um pendrive que contém uma gravação crucial, a qual incrimina Mavi de maneira contundente. Diante dessa descoberta, Iberê se vê diante da decisão mais difícil e desafiadora de toda a sua vida. Ele opta por ajudar Rudá a buscar justiça. Essa escolha não é fácil, e suas consequências podem ser imprevisíveis. Rudá e Viola ficam em estado de choque e espanto quando Iberê aparece diante deles com a prova que tanto buscavam e que poderia mudar tudo. O que parecia ser uma situação impossível começa a se desenrolar de maneira surpreendente, e o clima de tensão aumenta ainda mais quando a polícia decide invadir o resort com a intenção de dar um fim definitivo à impunidade que Mavi tem desfrutado. Agora Iberê, que se mostra mais firme e decidido do que nunca, encara o vilão de frente e declara com determinação: "Você ultrapassou todos os limites, Mavi. A justiça está aqui, e não há mais como voltar atrás." Esse momento decisivo deve ocorrer logo após Rudá ter uma conversa intensa e reveladora com Iberê, que pode mudar tudo. Após esse encontro, Iberê se encontra imerso em reflexões profundas sobre a briga que teve com Rudá. Ele se sente perdido em seus próprios pensamentos. Uma mistura de frustração e confusão toma conta dele, pois sabe que precisa ajudar seu irmão, mas ao mesmo tempo teme que isso signifique trair Mavi. Com um suspiro profundo, ainda sem saber exatamente qual caminho seguir, Iberê decide que é hora de procurar Naum. Quando finalmente o encontra, Iberê, com uma expressão que revela sua preocupação, começa a desabafar sobre a situação complicada em que se encontra. "Eu não aguento mais essa briga constante com Rudá. Essa situação está me consumindo por dentro e eu realmente não sei o que fazer. Sinto que preciso ajudar meu irmão, mas ao mesmo tempo, parece que estou traindo a confiança de Mavi." Naum, ouvindo atentamente as palavras de Iberê, coloca a mão sobre o queixo, demonstrando que está refletindo profundamente sobre a situação, e responde com um tom firme e seguro: "Iberê, por mais que Mavi seja meu filho, ele precisa arcar com as consequências de seus atos. Ele não pode continuar perseguindo Viola, e você sabe muito bem disso." Iberê, com um olhar que demonstra dúvida e incerteza, balança a cabeça lentamente e comenta, visivelmente dividido entre seus sentimentos: "Eu sei, mas estou tão perdido em meio a tudo isso. Não consigo mais concordar com o que Mavi está fazendo. No entanto, ele é meu amigo, Naum. Ele foi quem me ajudou em momentos difíceis e me deu tudo o que eu tenho hoje. Não sei como posso me afastar dessa situação complicada." Naum observa Iberê com seriedade e, com um tom firme, diz: "Se você sente essa angústia dentro de você,
é porque você não é como ele. Você não está perdido como Mavi está. Está na hora de dar um basta nisso tudo. Você não pode continuar sendo cúmplice das ações dele. Sentindo o peso das palavras de Nahum, Iberê suspira profundamente e com a voz mais baixa e hesitante pergunta: "Mas o que eu faço, Nahum? Como posso parar tudo isso que está acontecendo?" Nahum se revolta com a situação, batendo a mão na mesa com força, o que ecoa na sala. O que Mavi está fazendo não tem mais limites. Está mais do que na hora de você dar um basta nisso, Iberê. Você precisa agir e parar Mavi antes que ele faça algo ainda mais terrível e irreversível. Iberê, sentindo a pressão aumentar e a responsabilidade pesando sobre seus ombros, olha para Nahum com um semblante aflito e responde: "Mas o que eu faço, Nahum? Como posso parar tudo isso? Estou tão confuso." Com um olhar decidido e firme, Nahum se aproxima de Iberê, buscando transmitir confiança e clareza. "Você sabe exatamente o que precisa fazer, Iberê. Pegue a gravação do Mavi matando Molina e entregue para Hudá. O pendrive com essa prova está com a Mércia. Essa é a única maneira de parar essa situação antes que seja tarde demais. Isso é o que você pode fazer para mostrar que não apoia mais as maldades de Mavi." Apesar do conselho de Nahum, Iberê ainda se mostra hesitante, balançando a cabeça em dúvida. Nahum, com um olhar incisivo e determinado, finaliza a conversa com firmeza. "Se você está realmente cansado das maldades de Mavi, essa é a hora de agir. Faça o que tem que ser feito, Iberê." Iberê fica em silêncio, processando as palavras de Nahum e sentindo o peso da decisão que está prestes a tomar. Ele respira fundo, tentando reunir a coragem necessária para agir, mas um conflito interno ainda o impede de dar o próximo passo. As dúvidas e as lembranças de sua amizade com Mavi o atormentam, criando uma batalha emocional dentro dele. Logo depois, Iberê retorna para a cobertura de Mavi, sua mente ainda cheia das palavras impactantes de Nahum que ecoam em sua cabeça. Uma crise existencial o invade, e ele se vê parado, olhando para o vazio, perdido em pensamentos, questionando suas próprias ações, sua lealdade a Mavi e as consequências de tudo o que fez até aqui. A pressão interna se torna quase insuportável. Ele tenta se controlar, fechando os olhos por um instante para buscar clareza. Respira fundo e diz para si mesmo, em um sussurro de determinação: "Eu preciso fazer o que é certo. Não posso mais viver assim, sendo cúmplice de tudo o que Mavi faz. Eu vou fazer o que precisa ser feito para parar com isso de uma vez por todas." Ele se força a pensar nos próximos passos, mas sabe que será uma decisão difícil e arriscada, que pode mudar tudo para sempre. Enquanto isso, em outro lugar, Nahum está na casa de Moema, tentando convencê-la a entender a situação de Iberê e a gravidade do que está acontecendo. Moema, com um olhar cético e uma expressão de desconfiança, escuta atentamente, mas logo responde com uma pergunta incisiva: "Você realmente acredita que o Iber quer mudar? Ele não parece a pessoa que está disposta a abrir mão do que tem por causa de suas convicções." À medida que os dias passam, Iberê sente o peso da decisão que precisa tomar cada vez mais intensamente. A luta interna entre a lealdade a Mavi e a necessidade de fazer o que é certo se torna um fardo insuportável. Ele se vê refletindo sobre suas escolhas, lembrando-se dos momentos em que Mavi foi um amigo leal, mas também dos momentos em que essa lealdade o levou a se envolver em ações que ferem outros. A imagem de Viola, assustada e vulnerável, não sai de sua mente, e ele sabe que precisa agir antes que seja tarde demais. Enquanto isso, Nahum tenta convencer Moema da urgência da situação. Ele fala sobre a transformação que Iberê pode passar se decidir romper com o passado e se libertar da influência de Mavi. Moema, embora cética, começa a perceber que a luta de Iberê não é apenas uma questão de amizade, mas uma batalha moral que pode definir o futuro de todos os envolvidos.
Ela reflete sobre suas próprias experiências e sobre como é fácil se deixar levar por amizades tóxicas, mesmo quando se sabe que o caminho é errado. Em um momento de clareza, Iberê decide que não pode mais viver na sombra de Mavi. Ele pega o pendrive que contém a gravação de Mavi matando Molina e sente um frio na barriga ao pensar nas consequências de sua decisão. Com o coração acelerado, ele se dirige à casa de Rudá, determinado a entregar a gravação e finalmente fazer a coisa certa. No caminho, ele revê sua vida, suas escolhas e as pessoas que ama, percebendo que a verdadeira amizade não é aquela que permite maldades, mas sim aquela que busca a verdade e a justiça. Quando Iberê chega à casa de Rudá, ele sente uma mistura de medo e alívio. Ao entregar o pendrive, ele finalmente se liberta do peso que carregava. Rudá, surpreso, percebe a gravidade da situação e promete agir. Iberê, por sua vez, sente que uma nova fase de sua vida está prestes a começar. Ele pode não ter certeza do que o futuro reserva, mas sabe que tomou a decisão certa. Enquanto isso, Naum e Moema observam a transformação de Iberê de longe. Moema, embora ainda com dúvidas, começa a acreditar que talvez Iberê realmente tenha a força necessária para mudar. Naum, por sua vez, sente um orgulho crescente do amigo, sabendo que a decisão de Iberê pode ser o primeiro passo para um caminho mais iluminado e verdadeiro. A história de Iberê e Mavi é um lembrete poderoso de que, às vezes, a verdadeira coragem está em se afastar de relacionamentos prejudiciais e em buscar a justiça, mesmo quando isso significa enfrentar aqueles que amamos. O caminho à frente pode ser desafiador, mas a liberdade e a integridade valem cada sacrifício. No final, o que realmente importa é a capacidade de escolher o que é certo, mesmo quando a decisão é difícil. E assim, Iberê se vê não apenas como um amigo, mas como um agente de mudança, pronto para enfrentar as consequências de suas ações e, finalmente, viver de acordo com seus princípios. Você acha que Mavi deve pagar por tudo que fez? Sim ou não? Coloque sua resposta nos comentários.